עבדים היינו פרו במצרים Shalom, brachot lecular. Bom, hoje nós vamos dar início a um estudo que é de suma importância para todos nós que abraçamos a fé judaica, cremos no Eterno como o único Deus de Israel, o único Deus, Hashem Echad. O estudo será Daniel e a profecia do aparecimento de Mashiach. É um estudo que ele faz parte dentro do canon profético hebraico, judaico, que ele é extremamente discutido, e nós entendemos ser importante a gente conhecer esse assunto, porque, como nós veremos no decorrer do estudo, ele aponta claramente a época do aparecimento de Mashiach, Ben Yosef, o primeiro aparecimento de Mashiach, de acordo com as profecias, a missão que ele executaria, em cumprimento a essa profecia que Daniel ele fala. Então é importante nós termos conhecimento disso. Queremos, por meio de estudo, fazer uma profunda análise na profecia do capítulo 9 do livro de Daniel, e provarmos dentro dos textos hebraicos que o verdadeiro Mashiach de Israel já veio, cumprindo sua primeira missão profética, e essa vinda foi profetizada muito século antes, em uma formidável profecia dada a um verdadeiro tzadik, amado por Hashem, o profeta Daniel. Bom, em princípio, o profeta Daniel, ele, ao verificar os escritos proféticos do profeta Jeremias, ele entendeu que o cativeiro babilônico ele estava chegando ao fim. O cativeiro babilônico, todos nós sabemos, ele perdurou por 70 anos, onde os hebreus ficaram cativos no domínio de Nabucodonosor, rei de Babilônia, E o profeta Daniel, ao ler esses livros, ele verificou que este cativo do Eterno para com os filhos de Israel estava chegando ao fim. E aí ele passou a fazer orações, tefilot, e o Eterno, então, ele lhe deu essa profecia, a qual nós vamos analisar. Em Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2. No ano primeiro de Dario, melhor dizendo, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aquilo que nós já havíamos falado. No capítulo 2, Daniel capítulo 9, versículo 2, melhor dizendo, Daniel entendeu que a profecia dos 70 anos de cativeiro dos filhos de Israel na terra de Babilônia estava chegando ao seu fim. E neste mesmo tempo, nesse mesmo momento em que Daniel, nesse inteirinho em que Daniel ele verificou, fez essas verificações proféticas, o Eterno lhe dá essa profecia. No versículo 24 nós temos: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Shavuim, Shivim, Nertar Alamcha, Vealim Kadishcha. Ou seja, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre sua santa cidade. Um questionamento, a gente sempre fala isso aqui, que é uma coisa extremamente conflitante, mas nós temos que falar, temos que dizer, que não podemos fugir dessa verdade. Um questionamento que é feito pela maioria dos seguidores do judaísmo tradicional é interpretar e traduzir a palavra Shavuim, que aparece no livro do profeta Daniel, no original hebraico,
traduzir essa palavra hebraica, que está no plural, shavuim está no plural, traduzir para períodos, ou seja, não são 70 semanas, são 70 períodos. Shavuim, shivim, ou seja, 70 períodos, não são 70 semanas. Porém, nós temos que analisar o seguinte: a palavra shavuim, ela vem do plural da palavra shavuim, que em hebraico significa semanal. Shavua, semana. Shavuim, semanal. Shavuot, semanas. Shavuim, semanais. Tá certo? Então a palavra shavuim é o plural da palavra shavuim, em hebraico quer dizer semanal. Uma outra prova de que esta expressão ela está contextualizada à semana, tá? É o versículo 27, depois a gente vai voltar para ele novamente, mas vamos só fazer essa análise rapidinho. No versículo 27, diz assim, ó, Verhagbir, eu vou ler em hebraico, depois a gente traduz. Verhagbir, Brit, Larabim, Shavua Echad, Verhatzicha Shavua. Ou seja, nós temos aqui a palavra Shavua Echad. Diz que Verhagbir, e ele fará um pacto, né? Verhagbir, Brit, ele fará um pacto, Larabim, com muitos, Larabim, com vários, né? Shavua Echad, por uma semana. Então tem a palavra Shavua aqui, explicitamente escrita em hebraico, Shavua Echad. Aí diz Vahatzi, na metade, né? Rashavua, na metade da semana, aí prossegue o texto, e Acarei com Mashiach, na metade da semana, Mashiach seria morto. Ou seja, que nós queremos nos ater a esse primeiro momento, que é a palavra Shavuim, dentro do contexto profético do capítulo 9 do profeta Daniel, refere-se a um período semanal. Ou seja, nós temos 70 períodos semanais ou simplesmente 70 semanas. Então a tradução que chega até nós, ela está perfeitamente correta, tá? Fidedigna ao que o hebraico queria dizer. Tá certo? A gente queria esclarecer essa questão aqui, que ela é conflitante. Claro, gente, toda a profecia do Tanar, incluo aqui também as profecias da Torá, porque a Torá várias vezes profetizou sobre Mashiach, sobre a vinda, a morte de Mashiach. Então todas as profecias do Tanar, sejam elas quais forem, que apontarem para Yeshua, é claro que o judaísmo tradicional tentará de todos os subterfúgios linguísticos, né, para desfazer esse contexto, né, para tirar esse nível de messianidade das profecias que apontam para Yeshua. A exemplo é que nós estamos tratando agora no livro do capítulo 9, no livro do profeta Daniel. Então, a maioria do judaísmo tradicional, não vou dizer o judaísmo tradicional, porque eu estaria sendo muito abrangente, e essa não é verdade. Tem muitos, inclusive Yeshua, ele é objeto de estudo hoje, já há muito tempo, e hoje muito mais, dos maiores centros acadêmicos das universidades lá de Israel. Entende? Então não vou dizer que todo o judaísmo tradicional ele age dessa forma. Não. Alguns do judaísmo tradicional, ou que seja a maioria, mas não são todos, eles tentam então de uma forma abafar, né? Vamos assim colocar esta messianidade que aponta para Yeshua dentro dos escritos sagrados, dos escritos proféticos. Tá certo? Então, analisada essa primeira parte, então nós temos exatamente 70 semanas ou 70 períodos semanais, tá? Que seria todo o período de abrangência desta profecia. Lá no capítulo 25, melhor dizendo, no versículo 25 do capítulo 9 do livro do profeta Daniel, nós temos o seguinte, ó: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido do príncipe, 7 semanas,
62 semanas, as praças e as circunvalações se edificarão mais em tempos angustiosos. Então essa profecia das 70 semanas, ela foi subdividida, tá, gente? Ela é um período profético ininterrupto, são 70 semanas ininterruptas, subdividida em acontecimentos. Por que eu estou falando hoje que ela é uma profecia ininterrupta? Porque há uma outra teoria, essa não mais de cunho judaico, né, mas há uma outra teoria de cunho protestante cristão, em advogar que a última parte dessa profecia, que é a última semana, Shavuot errado, do capítulo 27, do versículo 27, melhor dizendo, do capítulo 9, referir-se a tempos vindouros ainda, quando um suposto aparecimento do anticristo, esse apareceria, né, nesse inteirinho profético da última semana, e na metade da semana ele faria pactos, alianças, inclusive com o povo judeu, e depois faria perseguições, e etc. Então há essa interpretação, não, como eu falei, não de cunho judaico, mas de cunho protestante, né, cristão, e que ele fere as profecias. Por quê? Por que fere as profecias? Porque as 70 semanas são por duas razões. A primeira, que são fatos e acontecimentos proféticos ininterruptos, porém subdivididos em acontecimentos sequenciais, mas a contagem ela é ininterrupta, da primeira semana à 70ª semana, tá certo? E a outra coisa é que estas 70 semanas, ela é especificamente relacionada ao povo de Israel. O versículo 24 tem responde isso para nós, né? Olha, ou seja, sobre o teu povo, né, 70 semanas decretadas sobre o teu povo, sobre o teu povo, né, e sobre a cidade Kadishá, e sobre a cidade santa, claro, que está falando aqui é Jerusalém. Então, a profecia, ela é específica para o povo de Israel e para Jerusalém. Então, ela não pode pegar uma parte e jogar para o futuro, abrangendo aí Israel e as nações. Eu não posso fazer isso, porque vai ferir as profecias. Então, essa teoria, que ela é chamada no meio cristão, como a teoria futurista, ela não é cabível aqui no contexto profético. Ela fere completamente a profecia do capítulo 9 de Daniel. Tá certo? Bom, o versículo 26. Então, ainda falando do versículo 25, nós temos 7 semanas e depois 62 semanas. Tá certo? Então, essa primeira parte das 7 semanas, se são 7 semanas, uma semana é redundante dizer isso aqui, mas dentro do contexto temos que falar, apesar da redundância, 7 semanas são 7 dias, né? 7 semanas, aliás, uma semana são 7 dias, em 7 semanas nós vamos ter quantos dias? Só multiplicar 7 vezes 7, 7 vezes 7, 40, e 49, né? Claro que o contexto aqui é profético, se refere então a anos, então são 49 anos, 70 semanas equivalentes então a 490 anos proféticos, tá certo? Então essas primeiras 7 semanas ou 49 anos referem-se exclusivamente para a parte da reconstrução da cidade de Jerusalém, que ela foi devastada. Lembrem-se que aqui nós estamos falando do final do cativeiro dos filhos de Israel lá em Babilônia, né? Ou seja, quando Nabucodonosor entrou dentro da Terra Santa, dentro da cidade santa, ele devastou por completo a cidade. Não vamos ler os textos porque vai demorar, vai perder tempo, nós vamos perder tempo. Mas enfim, Nabucodonosor entrou em Jerusalém e devastou a cidade. Então as primeiras 7 semanas ou 49 anos seriam responsáveis, foi um lapso temporal que visava a reconstrução de Jerusalém e do templo, tá certo? Então, esse primeiro período foi para isso. E já no versículo 27 nós temos
Ve'acharei Hashavim Shishim U'Shnayim Ya'kareb Mashiach. Ou seja, na segunda parte nós temos e após Ve'acharei Hashavim Shishim U'Shnayim. Ou seja, e depois dos 62 períodos semanais, tá certo? O que aconteceria? Ya'kareb Mashiach. A palavra Ikaret Mashiach, Ikaret significa abatido, cortado, tirado, morto, né? Ou seja, depois das 62 semanas, Mashiach seria morto, tá certo? Bom, como é que nós vamos entender isso aqui agora? A profecia nos fala o seguinte: desde a ordem da partida para a reconstrução de Jerusalém, nós teríamos 62 semanas. Versículo 25 bem assim falou para nós, né? Quando Artaxerxes ele assume o reinado da Pérsia, e agora já no final da profecia dos 70 anos de cativeiro lá em Babilônia dos filhos de Israel, o que aconteceu? Artaxerxes, rei da Pérsia, ele estabelece um decreto para que Jerusalém, a cidade de Jerusalém e o templo lhe fosse reedificado. E esse ano foi o ano 457 antes da Era Comum. Antes da Era Comum. Tá certo, gente? Então Artaxerxes ele estabelece esse decreto para a reconstrução de Jerusalém. E a reconstrução, se demorou 49 anos, nós vamos chegar ao ano 408 antes da Era Comum. Ou seja, do ano aproximadamente o ano 457 ao ano 408, nós temos aí um período de 49 anos, que corresponde ao período das primeiras 7 semanas, tá certo? Foi um tempo exclusivo para a reedificação de Jerusalém, da cidade, né? E do santuário, do templo, né? E depois desse período nós teríamos 62 semanas, ou seja, 434 anos. E o que aconteceria? Bom, o fato profético que aconteceria após os 434 anos descritos nessa profecia. Ya'kareb Mashiach. Mashiach seria morto. Tá certo, gente? Vamos analisar melhor o versículo 26. Tá? Nós já vimos a questão de Shavuim, né? Que ele se refere a semanas, a períodos semanais. Tá certo? Bom, e aqui ainda no versículo 27, já provamos Shavuot errado, ok? Já falamos sobre isso. Bom, os objetivos primordiais dessa profecia é apontar quem iria fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados e para fazer a expiação, né, da iniquidade e trazer a justiça eterna, ainda lá no versículo 24, tá certo? O objetivo dessa profecia é exatamente o objetivo maior da profecia das 70 semanas, é fazer com que esses acontecimentos notórios, esses acontecimentos principais, eles sejam evidenciados, ou seja, fazer cessar a transgressão, né, para dar fim aos pecados, fazer a expiação da iniquidade e trazer a justiça eterna, tá certo? O versículo o versículo 27, e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, tá? Por uma semana, Shavua errar, por uma semana, tá? Vahat Sirha Shavua, e na metade da semana, o que aconteceria? O que aconteceria na metade da semana? Ele seria tirado, ele seria abatido, tá certo? Então observe bem, é dito, como nós falamos, que a boa parte do judaísmo tradicional, ele vai tentar tirar o contexto messiânico que aponta para Yeshua, tá certo? Ele sempre vai procurar subterfúgios linguísticos para estabelecer isso aqui.
Então é dito por alguns, dentro do judaísmo tradicional, que este ungido que aparece aqui, esse Mashiach, que aparece aqui na profecia, não é o Mashiach, não é HaMashiach. Esse ungido aqui é o sacerdote Onias III, que ele viveu até o ano 171 antes da Era Comum. Então a profecia aponta para o sumo sacerdote Onias. E aí nós perguntamos o seguinte: será que realmente a profecia aponta para Onias? Será que Onias, ele fez cessar a transgressão? Ele fez expiação de iniquidade dos filhos de Israel? E ele trouxe a paz e a justiça eterna? Onias fez isso? Há algumas outras concepções que dizem que não foi Onias, foi Ciro, o rei da Pérsia. Que esse Mashiach que aponta aqui era Ciro, não era o Messias da linhagem de Davi, não era. E nós vimos claramente que a profecia fala que este Mashiach, ele seria abatido, e ele faria cessar a transgressão, dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna. Fazendo um paralelo desse fato, deste acontecimento, com Isaías capítulo 53 e o versículo 10, nós podemos entender perfeitamente que tipo de sacrifício este Mashiach aqui ele faria cessar. Qual era a modalidade sacrificial que este Mashiach da profecia aqui faria cessar? Aí a gente vai ver se Onias fez isso, se Ciro fez isso, ou qualquer outro personagem que qualquer outra pessoa venha levantar, fez exatamente isso aqui. Apesar de que também há exemplo de Daniel capítulo 9, Isaías capítulo 53, alguns do judaísmo tradicional não interpretam como apontando para a Mashiach. Isaías 53 não se refere a Mashiach. Porém, nós já passamos um estudo aqui sobre Isaías 53, muito profundo. Nós vamos repeti-lo, vamos gravá-lo e postá-lo na internet. Não vamos já ter muitos detalhes aqui para não perdermos o foco, porque o foco aqui é a profecia de Daniel das 70 semanas. Mas vamos aqui abrir parênteses e falar um pouco sobre Isaías capítulo 53, especificamente o versículo 10. A concepção de Isaías 53 se referir a Mashiach, muitos sábios interpretaram assim. Quem não entende, quem não interpreta Isaías 53 se referindo a Mashiach, não pode dizer que o judaísmo interpreta assim. Não pode dizer, porque não é verdade. O próprio Talmud, ele interpreta Isaías 53 se referindo a Mashiach. Tratado de Sanhedrin 98b. Quem quiser pesquisar, faça. Tratado de Sanhedrin 98b. Rashi, Maimonides, Shimon Bar Yochai no Zohar, ele interpreta Isaías 53 se referindo a Mashiach. O Rebbe Shimon Maimonides também interpreta assim, Isaías 53 se referindo a Mashiach. E vários outros sábios do povo de Israel, principalmente os sábios, nós aqui destacamos em especial os sábios do povo da Idade Média e antes da Idade Média. Essa interpretação de Isaías 53 não se refere a Mashiach, é uma interpretação contemporânea, ela é nova essa interpretação, porque se nós pegarmos os sábios da Idade Média para trás, nós vamos ver que quase todos são unânimes em afirmar que Isaías 53 se refere a Mashiach. E o Talmud a nos confirmar isso. Vamos ter um outro momento, nós vamos repetir o estudo que nós passamos e nós vamos postá-lo na internet, falando especificamente sobre Isaías 53. Tá certo? Então Isaías 53 se refere sim a Mashiach. É o sacrifício de Mashiach. Tá certo? Como servo sofredor, como Mashiach ben Yosef, o servo sofredor. Então Isaías 53, versículo 10, ele diz o seguinte: Vashem Hafetz Zakor, Rechelim, Imtashim Ashar Nafsho. O que quer dizer tudo isso aqui?
e agradou ao Eterno, e o Eterno agradou quebrantá-lo, né? Vashem Hafetz Takor, quebrantá-lo, né? Reheli vem de Rohli em hebraico. Rohli é doença, enfermidade, né? É por isso que Reheli, né? Fazendo enfermar, Reheli, enfermar, né? Quando quando colocar a sua alma como oferta, né? Pelo pecado. Quando colocar a sua alma como oferta pelo pecado. E aqui nós destacamos hoje o sacrifício de Hashem, Korban Hashem, né? Não adianta que isso aqui, gente, é irreversível. Isso aqui é irreversível, né? O sacrifício de Hashem refere-se à expiação pela culpa, pelo pecado, tá certo? Então Mashiach, na sua morte, ele faria expiação pelo pecado. Ele faria expiação pelo pecado. E aí nós perguntamos, Onias fez isso? O sumo sacerdote Onias, que viveu até o ano 171 antes da Era Comum, fez isso? Ele fez expiação pelo pecado dos filhos de Israel na modalidade do Korban Hashem? Ele perdoou e extirpou as iniquidades dos filhos de Israel? Ele fez isso? Não. Ele não fez isso. Se não fez isso, também não fez. Ou seja, esta profecia de Daniel capítulo 9, refere-se exatamente ao sacrifício de Mashiach. Após as 62 semanas, e a Karet Mashiach seria abatido. O abatido aqui é no significado, no sentido de justamente ser colocado em expiação, em sacrifício de expiação. Aí cumpre-se o que Isaías capítulo 53, versículo 10 fala, né? À luz da interpretação do texto hebraico. Tá certo? E quer falar alguma coisa, Luiz? Eu estou preocupado aqui com a questão do tempo profético em que aparece o sumo sacerdote Onias e o rei Ciro da Pérsia. Porque a profecia ela tem que se cumprir no tempo em que ela o determina. Senão não é profecia. Profecia é algo que relata acontecimentos que irão se desencadear no momento em que ela afirma o seu cumprimento. Então, o sumo sacerdote Onias, ele aparece no ano 171. Ciro aparece até bem antes. Sempre que a profecia ela aponta já depois do período de 62 semanas, não é isso? Já no ano 27. Já no ano 27 da Era Comum. Então não pode ser esses personagens, baseado pelo tempo profético, não pode ser. Porque fala na última semana, não é isso? Quando haveria de cessar o sacrifício, né? Haveria de cessar o sacrifício, ele faria pacto com muitos, e na metade da semana faria cessar os sacrifícios. Então, eu queria entender, ironicamente falando, como é que nós podemos colocar o sumo sacerdote Onias, que viveu 171 anos antes da Era Comum, e Ciro, que viveu muito tempo antes, eu acho que 3 séculos antes, não é isso? Então, forçar demais a profecia, ignorar o tempo da profecia e mudar essa profecia. Não pode ser mudada, a profecia não pode ser mudada, ela tem que ser interpretada de acordo com o que ela mesma nos oferece de informações. Então, não consigo entender, dentro desse tema, dentro desse assunto, esses dois personagens cumprindo uma profecia em que eles sequer já teriam morrido e sequer vivenciaram ou presenciaram tal profecia. Então não pode ser, jamais pode ser. O erro maior que acontece aqui hoje é porque a boa parte do judaísmo tradicional não interpreta, justamente a questão lá do Shavuim. Eles não interpretam como 70 semanas. Porque se interpretassem como 70 semanas, eles entenderiam como 490 anos por cada semana.
7 dias, 7 vezes 70, 490 anos. Então, por não entender como 490 anos, eles apenas traduzem com 70 períodos, apenas 70 períodos. Só que é um negócio confuso de entender, gente, porque veja só, eu falo 70 períodos para vocês que estão nos ouvindo agora. Eu falo 70 períodos para vocês. O que é que vocês logo em seguida vão me perguntar? 70 períodos. De quê? Para quê? É indefinido. É indefinido, gente. É indefinido. Né? Agora, se eu digo 70 períodos de meses, ou 70 períodos de anos, ou 70 períodos de semanas, aí eu defino para vocês claramente quais são esses períodos que eu quero destacar, que eu quero evidenciar aqui. Né? E não há essa evidência colocada. Apenas se interpreta por 70 períodos. Mas de quê? Para quem? Fazer o quê? Com quem? Não tem resposta. O judaísmo convencional não responde isso. E nós questionamos, nós fazemos esses questionamentos. O rei, o sumo sacerdote Onias, Ciro, ou qualquer outro personagem, não cumpriu esta profecia. Somos nós que dizemos, não. A interpretação à luz da etimologia dos termos hebraicos aqui respondem para nós, claramente. Respondem claramente. O judaísmo convencional sabe disso aqui hoje. Eles têm conhecimento disso aqui. Porque quem melhor para conhecer o hebraico do que o nosso povo Israel? Né? Eles têm conhecimento, mas aquilo que eu falei, tudo aquilo que vai apontar para Yeshua, eles vão tentar descontextualizar, tirar do contexto. Eles vão tentar tirar do contexto. Tá certo? Ainda só reforçando, no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 5, nós vamos então ter a partida da ordem para a reconstrução de Jerusalém, tá, gente? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Bom, então a narrativa do livro de Esdras, né, no capítulo 1, capítulo 5, do versículo 12 ao 16, vai então justamente tratar da reconstrução de Jerusalém, que ela se deu exatamente no ano 457 antes da Era Comum, que perdurou por 49 anos, tá certo? Então Artaxerxes, rei da Pérsia, determinou no ano 457, antes da Era Comum, né, a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém no templo, no 7º ano do seu reinado, Esdras capítulo 7, versículo 7, perfazendo um período de aproximadamente 49 anos para a conclusão desta construção. E nós chegaríamos, portanto, ao ano 408 antes da Era Comum, né, cumprindo assim a primeira parte dessa profecia, a parte das 7 semanas ou 49 anos. Né? Depois passaríamos para um período de 62 semanas ou 434 anos e chegaríamos aproximadamente no ano 27 da Era Comum. Depois da Era Comum, melhor dizendo. E o que foi que aconteceu, gente, no ano 27 da Era Comum? Aqui, depois das 62 semanas, somando com as 7 semanas iniciais, nós temos 69 semanas. Não é isso, gente? 62 mais 7, 69. Então nós temos 69 semanas. Faltando uma semana, que justamente é a semana do versículo 27 do capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Que justamente vai falar que na metade da semana, Mashiach seria abatido, né, seria morto, seria tirado. Ou seja, a última semana
ela começou no ano 27, onde foi o tempo em que terminou as 62 semanas, ou 434 anos. Então, aproximadamente no ano 27, o que foi que aconteceu no ano 27 da nossa era, da era comum? O que foi que aconteceu? Teve lá de Yeshua, o Mikveh, foi quando ele começou o seu ofício, né? o seu trabalho, a sua missão, a qual ele foi colocada, né? Ele foi otorgada, né? No ano 27. E aproximadamente no ano 31, ou seja, quase 3 anos e meio depois, Yeshua ele foi morto. Ele foi morto, né? E assim, e dessa forma, Yeshua cumpriu cabalmente a profecia a qual lhe apontava como sendo o verdadeiro Messias de Israel. Ou seja, ele carregou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E ele fez de uma vez por toda o Corban Hasham, a expiação pela iniquidade, pela culpa, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 53, versículo 10, né? Porque a partir de então, alguns anos depois, no ano 70, Jerusalém novamente foi destruída, e daquele tempo para cá, o templo, o Beit Hamikdash, não foi mais erguido, e nunca mais foi feito sacrifício. E de acordo com a Torá fala que sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Tá certo? É por isso que o profeta Daniel fala que ele faria cessar a transgressão, porque ele seria, Mashiach seria o nosso sacrifício eterno. Por isso que diz que ele traria a justiça eterna, porque ele foi o nosso sacrifício eterno. Tá certo? Novamente ainda indagamos. O sumo sacerdote Onias cumpriu isso, Ciro cumpriu isso, somente Mashiach cumpriu isso, né? E a profecia das 70 semanas não adianta pela contagem cronológica, entendendo e interpretando corretamente 70 semanas como 490 anos, vai cair na morte de Yeshua. Não adianta nós interpretarmos de outra forma, que vai ser uma forma forçosa de se interpretar as profecias. Tá certo? Quer falar alguma coisa? O Eterno fala para Daniel que essa profecia se referiria ao povo de Daniel, o povo de Israel. Tá certo? Vamos trabalhar com a seguinte hipótese: não é Yeshua o final dessa profecia. Não é. Muito bem. Essa profecia de semanas são 490 anos a partir do decreto para reconstruir Jerusalém por Ciro, não é isso? Artaxerxes decretou então a construção de Jerusalém. A partir de então começa a contar das 70 semanas, tudo referente ao povo de Israel. Toda a profecia, todo o enredo profético se refere ao povo de Israel, tá? Então vamos trabalhar com a seguinte hipótese: não acredito que é Yeshua, tá? Então, se nós pegarmos esse período profético, como é descrito, sem forçarmos a gramática hebraica, em momento algum, nós nos atemos que é realmente períodos semanais e proféticos de 490 anos, então nós eu pergunto, no ano 27 até o ano 31, ele tem uma variação de tempo de alguns anos, poucos anos, há uma variação. Então, que fato notável aconteceu envolvendo o povo judeu, o nosso povo de Israel? Que fato notável aconteceu nesse período do ano 27 ao ano 34 da Era Comum, que decreta o cumprimento cabal dessa profecia? Para aqueles que não concordam, que se refere à morte do Mashiach, que faria cessar o sacrifício de pecado e de oblação, e que a partir daí os sacrifícios no templo santo, na casa santa, no Beit Hamikdash, não teriam mais validade. Então, que fato notório e histórico aconteceu para que nós pudéssemos afirmar? Não se refere a Yeshua, mas que outro fato notável aconteceu? Essa é uma pergunta que eu vou deixar
para aqueles que realmente continuam a dizer que não é Yeshua, que isso não aconteceu, que isso aí é Ketuvim, Netzarim, Novo Testamento, e nós não acreditamos. Mas então algum fato profético importante aconteceu no ano 27 ao ano 34, aconteceu e qual? Dentro do contexto dessa profecia, se excluir Yeshua, não existe. Não existe. Não há outro personagem que vai aqui ser encaixado, tá, gente? Não tem como. Bom, para nós finalizarmos, então no ano 31 nós temos a morte de Yeshua. No ano 34, que vai fechar por completa as 70 semanas, temos um fato marcante, que foi, para encerrar essa profecia, que vai ser, que era descrita nos Ketuvim Netzarim, a morte do Tzadik Estevão. Então após a morte de Estevão, começou a perseguição, realmente a perseguição contra os Talmidim de Yeshua. Então, aproximadamente no ano 34 da Era Comum, terminou o período profético das 70 semanas. Tá certo, gente? Bom, com todas as indagações que aqui foram feitas, com todos os questionamentos que aqui foram feitos, o que nos resta agora é que todos analisem ponto a ponto que foram aqui colocados, tá? Procure não ver uma ideia isolada de algum grupo, deixa daquele grupo do judaísmo tradicional. Veja como o judaísmo, na sua essência, interpreta as coisas, Refiro-me aqui, portanto, a Isaías capítulo 53, como os grandes sábios renomados, nosso sábio passado, viam Isaías 53, um dos erros, só para destacar aqui no final desse estudo, um dos erros que é entendido por muitos do judaísmo tradicional é a missão de Mashiach ben Yosef, porque ele atribui a Mashiach ben Yosef uma missão política e bélica. Ele vai passando esse estudo aqui, só fazendo uma pincelada rápida, e Mashiach ben Yosef, ele vai liderar tropas e será um político influente. Só que se você for ver nas profecias, tanto da Torá quanto Isaías capítulo 53 e outros livros proféticos, a missão de Mashiach ben Yosef é uma missão sacrificial, é uma missão expiatória. Ela não é uma missão política e muito menos bélica de um grande exército. Não é. Que culminará no fracasso total. E ainda vai culminar no fracasso, que diz que Mashiach ben Yosef morreria no levante de Gog e Magog contra os filhos de Israel. E que os tais iriam chorar pela morte. Iriam chorar amargamente pela morte dele. Quer dizer, não tem, gente. A missão de Mashiach ben Yosef, pelas profecias, é uma missão sacrificial. Tá, gente? É uma missão sacrificial. A missão de Mashiach ben David, aí sim, é uma missão política, porque ele vai ser um rei, Melech, um grande rei sobre a terra, Melech Haaretz, o rei sobre a terra, e ele destruirá todos aqueles que se levantarem contra Israel, contra o povo do Eterno. Tá certo? Então, temos muito mais a falar sobre o tema, ele não se esgota aqui. O que nós falamos hoje foi a profecia de Daniel, que aponta para a vinda de Mashiach, porém nós vamos gravar outros estudos, vamos falar sobre Isaías 53, e fazermos então as considerações de uma forma mais aprofundada sobre a função cabal e real de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Então, shalom a todos e Lei Ritraú. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai
Adonai,